Antes estava bizarramente tava muito barato. barato. Assim, tinha coisa chutada, entendeu? Agora tá assim, você tem que ter um pouquinho mais de cautela para alocar, não é qualquer coisa. Mas a gente ainda tem empresas que estão abaixo do preço teto, por exemplo, o setor de seguros. Não é mais um case de dividendo, você concorda? Virou um binômio. Se privatizar, poxa, legal. Se não privatizar, provavelmente vai voltar pro lugar de onde veio no ano passado, né? Eu acho um setor muito bom. Eu sempre falei que seguradoras são o mais próximo que a gente tem de um cassino no Brasil até a entrada das bets. É verdade. Qual seria a empresa mais mal precificada hoje? Tem empresas industriais, empresas um pouco mais alavancadas, empresas que dependam mais do cenário doméstico ou small caps, que ainda estão a valuations extremamente atrativos, mas que precisa tomar um cuidado redobrado para esse tipo de exposição, porque, de novo, você precisa que as condições internas façam com que essas empresas, enfim, performem bem. É um momento de muita cautela para o investidor hoje, principalmente para o investidor de dividendo, porque você olha essas duas categorias e você fala, bom, agora é hora de eu me expor a small caps, porque a taxa de juros vai cair. Isso ouvindo no início do ano. Mas e se não cair? Pois é. A sua tese não pode ser só baseada no macro. Eu fui olhar o gráfico de Bovespa, né? A gente não chegou nos 200 mil pontos, mas para olhar onde tinha chegado, foi muito próximo. Foi 198 mil alguma coisa, agora está em 187. Então, alguma realização. Mas o impressionante é que, se você volta alguns anos, lá 2022, 2023, a gente estava no 10º churrasco dos 100 mil pontos. Porque toda hora batia 100 mil, o pessoal comemorava, caía, batia no... Então, praticamente dobrou. O negócio subiu bastante. É verdade. Só que com muito pouca alocação de pessoa física. Então, é o bull market mais silencioso que eu já vi. Antes estava bizarramente tava muito barato. barato. Assim, tinha coisa chutada, entendeu? Agora tá assim, você tem que ter um pouquinho mais de cautela para alocar, não é qualquer coisa. Então, por exemplo, você citou a Copasa em vias de fazer o seu movimento de privatização. Não é mais um case de dividendo, você concorda? Virou um binômio. Se privatizar, poxa, legal. Se não privatizar, provavelmente vai voltar para o lugar de onde veio no ano passado, né? Precisa olhar com um pouco mais de cautela para os negócios que você está comprando, mas a gente ainda tem empresas que estão abaixo do preço teto, por exemplo, o setor de seguros. Com essa expectativa de que a taxa de juros caia, né? Acho que houve uma rotação dos negócios de seguro para outros, como commodity e tudo mais. Então, a gente ainda tem coisa que não está bizarramente barato como estava no passado, mas que ainda estão aportáveis, né? Então, de novo, você se posicionar baseado em expectativa do que pode acontecer é muito perigoso, né? Vamos voltar, não muito tempo atrás, 2024, nós tivemos a gente ensaiou uma queda de taxa de juros, né? Sim. A gente chegou a 10, 25, talvez, não vou me lembrar de cabeça, mas caiu e deu aquela bela barrigada. Voltou a subir até chegar aos 15% de novo, né? Isso é extremamente danoso. E eu lembro que naquela época, 2024, a bolsa começou a ir bem e performar bem, porque a taxa de juros, a expectativa ia cair. Quando virou, assim, terceiro trimestre de 2024 para 2025, as maiores oportunidades foram ali no início de 2025, né? A gente viu muita empresa barata. A Vale a R$45, Petro R$29, para falar das principais, né? Mas entre várias outras coisas que você fechasse o olho e escolhesse essa, provavelmente estava abaixo de preço teto, uma excelente empresa, né? Em que você não precisava ficar cavocando tanto. Esse é meu ponto. Você tinha excelentes empresas, assim, líderes nos seus negócios, que fazem parte do BOV. Tava mais fácil de você selecionar. Você podia comprar um Itaú, um Banco do Brasil, um Bradesco, né? Bradesco, por exemplo, abaixo de valor patrimonial. Agora, essa grande bagatela, né? Essa grande barganha, já não passou. Então, você precisa estar um pouquinho mais criterioso nesse momento. E, na sua visão, qual seria a empresa mais mal precificada hoje, dentre aquelas que vocês prestam atenção como empresas que realmente passam nos critérios que vocês têm para investimento? Talvez esse setor que eu tenha comentado sobre o setor de seguros, como havia expectativa da taxa de juros cair um pouco de forma mais veloz, né, ao longo desse ano, o que acontece com o negócio de seguros? Funciona como um pêndulo. São empresas que retêm muito fluxo de caixa, né? São empresas que são grandes tesourarias, né? Remunerado, né? A empresa vai alocar esse dinheiro. Então, quando você tem taxa de juros alta, o resultado financeiro ele tende a ser um grande componente dos balanços das seguradoras. Por outro lado, quando a taxa de juros cai, geralmente é porque a economia, né, está se recuperando. Então, você tem mais ganhos de prêmios, né, de novas apólices sendo feitas ali, de um crescimento de receita mesmo operacional, digamos assim. Né? Então, geralmente, quando há essa expectativa de queda de taxa de juros, né, geralmente o mercado acaba reprecificando essas empresas seguradoras, né, refazendo esses valuations, né, que foi o que aconteceu, inclusive, o rebaixamento tanto da BB Seguridade, da Caixa Seguridade. Talvez agora, pelo momento que nós estejamos vivendo, talvez o setor de seguros seja aí o que tem o maior número de empresas abaixo do preço teto. Eu acho um setor muito bom. Eu sempre
sempre falei que seguradoras são o mais próximo que a gente tem de um cassino no Brasil até a entrada das bets. É verdade. Porque a seguradora, ela tem toda uma estatística jogando a favor dela, entendeu? A casa sempre ganha no final. É a lei dos grandes números. Exatamente. Então, eles sabem que, vou fazer seguro de carro para tantas pessoas, a expectativa é de tantas pessoas terem sinistro, aí eu vou ter que pagar essas pessoas, mas vai sobrar um tanto de dinheiro que reinvestido aqui a índices muito altos, vão gerar um baita resultado para a seguradora. Não à toa, o Warren Buffett fez grande parte do que ele fez munido desse capital que via da seguradora dele, né? Exatamente. Então, é um baita de um negócio, realmente. É muito bom. Eu já fui Maria Tomada, agora eu sou Maria Policy. Ah, é? É. Comprando seguro aí, muito bom. Setor que eu gosto bastante. E aí, já chegando nessa parte de imposto, o que você acha que muda na cabeça do investidor focado em dividendos agora com essa tributação mínima de 10% de imposto que o Haddad botou? Olha, eu acho que em termos de estratégia não muda nada pra gente. O que pode mudar em termos de alocação é você colocar um cap ali de, eu vou montar uma posição de forma tal que essa empresa me dê, no máximo, 50 mil de dividendos por mês, né? São duas partes dessa tributação. A primeira é a tributação do dividendo na fonte. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, não precisa nem ser uma empresa de capital aberto, você distribuiu 20 mil reais de dividendos, né, que é o percentual do lucro que, enfim, vai ser o seu sustento, você está fora desse risco, você não vai ser tributado nesses 10% na fonte. Agora, por exemplo, se você recebeu 51 mil reais da BB Seguridade, por exemplo, 10% será tributado na fonte. E aí uma coisa curiosa, que logo que saiu o texto, a gente ficou até na dúvida. É os 10% não sobre o que exceder 50 mil. É 10% sobre o total, se for acima de 50 mil. É igual a tributação dos 20 mil da Bolsa, né? Exato, igual a tributação dos 20 mil da Bolsa ou igual até a tributação do JCP, só que o JCP não tem esse cap, não tem esse mínimo, né? E você tem a segunda parte da tributação, que é o 10% de imposto mínimo para patrimônios de acima de 1.200.000 reais ao ano. Então, se você recebe 1.200.000 ao ano de prolabore, de honorários e tudo mais, e você já paga os 27,5% na fonte, esses 10% não vão te atingir. Ele foi desenhado para que quem pagasse são aquelas pessoas que trabalharam ao longo da vida e aí pouparam, e para não ter que depender de INSS ou das garras do Estado, fizeram os investimentos para que tivessem renda passiva, para que no momento em que a sua renda ativa decrescesse, você tivesse formas de subsistência para ter uma vida digna, né? Então é para os rentistas malvadões, né? Se você se preparou, veja bem. Exatamente. Vai ter que dar uma fatia pro governo. Vai ter que dar uma fatia pro governo. Porque ele não consegue te pagar, mas você consegue pagar ele. Por que não? Exatamente. Mas falando brevemente, é isso mesmo, né? Então, você tem esses 10% que é o imposto mínimo. Uhum. Então, se você tem boa parte da sua renda hoje proveniente de JCP ou de dividendo, muito provavelmente, e for acima de 1 milhão a partir de 1 milhão e 200, né? Isso é escalonado. No ano, né? Isso, na declaração anual, que a gente vai ver qual que vai ser a bagunça ano que vem. Né? Vai ser no base 26, na declaração de 27. Ainda não começou, exceto essa tributação na fonte, quando distribui mais de 50 mil, mas, por exemplo, no ano que vem, na declaração, eles vão apurar. Cara, você teve quanto de dividendo, de renda tributada, vão colocar lá e ver, teu imposto não chegou a 10%, então vai ter que ter uma cobrança. Exatamente. Se sobre tudo que você ganhou de renda você não tiver pago os 10%, isso é cobrado na declaração anual. Se por outro lado, você já pagou, inclusive, mais do que os 10%, você tem uma restituição a fazer, né? No caso do patrimônio de seu pai, vai ser uma pedrada isso, né? Vai ser uma pedrada. Que vocês até usam opções, aí no ganho vai ter que pagar o tributo de 15%, isso ajuda a livrar uma parte. Aqui na Portfel, a gente estava fazendo a conta de que para cada R$2 tributados em 15%, você livrou um da tributação. Vamos colocar assim a grosso modo, né? Então, por exemplo, que não é o caso de vocês, não investem em renda fixa. Ou talvez tenha só uma renda fixa esperando oportunidades, mas deve ser uma coisa menor. Mas a boa parte dos nossos clientes tem um perfil mais conservador. Então, o cara vai ter uma certa exposição à bolsa, por exemplo, mas tem uma exposição à renda fixa e vários gostavam muito de LCIs e LCAs. Isso mesmo.
porque não paga imposto, né? Só que agora, com essa regra, um CDB que paga 110 do CDI, ele acaba ficando mais interessante em comparação a uma LCA que paga 93 por conta do imposto que você vai conseguir fazer com que você não tenha mais tributação de dividendo por conta disso. Para você pagar menos imposto, agora você vai pagar mais imposto na fonte. Essa é a lógica agora que as pessoas estão fazendo. Então, assim, os agentes econômicos, eles vão sempre... Esse mundo ceteris paribus dos economistas, que é tudo mais constante, ele só existe nos livros e nos estudos. No mundo real, isso não existe. A gente vai dando um jeito. As pessoas não ficam paradas, tudo mais constante, se movimentando, e você não reage. Os agentes econômicos reagem. Vejam só, a fim de pagar menos impostos. Todo mundo quer pagar menos imposto, né? Então, obviamente, as pessoas se movimentam, as empresas se movimentam. Então, o investidor está olhando muito para isso, quer dizer, quem alocava uma renda fixa isenta está alocando num CDB, porque eventualmente, a hora que resgatar para investir em ações, ele vai conseguir compensar esse pagamento na fonte na declaração anual, né? As empresas vão começar também a distribuir os dividendos com maior cadência. Então, isso é uma coisa que a gente tem incentivado muito nos conselhos que a gente participa. Se você anuncia ou distribui uma vez, caramba, para a grande maioria desses acionistas, para a base, né, fragmentada, você vai conseguir livrá-los dessa tributação na fonte se você distribuir trimestral ou se você começar a anunciar, mas pagar mensalmente. Então, por exemplo, a ISA Energia já tem feito isso. Ela distribui uma vez ao ano, começou a distribuir trimestralmente, agora ela anuncia trimestralmente e paga esse dividendo mensal. Então, ela anuncia em setembro, paga setembro, outubro, novembro. Anuncia em dezembro, paga janeiro, fevereiro, março.